do Banco da Amazônia, José Luiz Cordeiro, com quem eu divido a tela agora. Cordeiro, eu fiz uma provocação em você, apelando até para o seu lado seu lado profissional mesmo, né? Você é uma pessoa experiente, já está aí no Banco da Amazônia há algum tempo. E eu queria saber de você isso, para o telespectador que ligou a televisão agora, é o seguinte, a pergunta que ficou em aberto foi a seguinte: olha, tem muitos empreendedores na área da agricultura, pessoas que lidam com produção agrícola, no nível business, que eles, quando se referem a governo, eles não hesitam em fazer críticas ou deixar sugerida aquela ironia de que o governo é sempre um atrapalhado, que sempre prejudica. No entanto, quando esse segmento está aperreado ou quando quer ampliar a aplicação de capital, ele sabe bem buscar recursos em banco público. Eu queria saber de você que impressões isso lhe causa. Você me ouviu, Cordeiro? Opa. Na verdade, Dan, de uma forma geral, a cadeia produtiva do agronegócio, eu gosto de frisar sempre que ela é muito relevante. Às vezes, aqueles que só imaginam que a cadeia produtiva do agronegócio ela só existe da porteira para dentro, ela é muito mais pontual, da porteira para fora do que da porteira para dentro. Então, são fatores e pessoas e instituições que compensam e congregam para a sua eficiência. Então, de uma forma geral, se nós tínhamos uma disponibilidade, você bem pontuou aí, né? Foram quase 600 milhões que o banco aplicou em sua totalidade nos últimos 5 planos safra. Porém, só no último foi 210 milhões. Então, e o disponibilizado para o Acre havia sido 110. Estava tendo uma vertente que nós iríamos perpetuar ou manter o que estava ocorrendo nos últimos 5 anos. E já nesse último plano safra, nós tivemos uma alavancagem exponencial. Ocorrendo isso, significa que todos os agentes, todos os propulsores do agronegócio, eles vêm se performando, se desenvolvendo em sinergia. Aí é governo do Estado, governo federal, os bancos de crédito de fomento, que são os propulsores disso, e o produtor rural, né? Então, uma sinergia, é um arcabouço de cadeia produtiva que ele vai muito além da propriedade rural. Ele tem sua expressividade muito referendada. E se a aplicação vem aumentando, você pontuou aí também de uma forma bem clara, a nossa perspectiva de área agricultável já com lavoura nessa safra já vem aumentando também. Os financiamentos em maquinários vem aumentando. Quando você financia uma máquina, nós estamos falando que o consumo, a demanda por combustível vai aumentar, um pneu de um trator vai aumentar. Então, tudo vai se enraizando para que, no contexto geral, o cenário seja positivo. E é isso que a gente vem percebendo e trabalhando e orientando e deixando a nossa equipe sempre alinhada nesse contexto. O agronegócio ele vem tendo seu crescimento substancial graças ao apoio de todos os agentes econômicos, financeiros e governamentais também, que envolvem. Ô Cordeiro, eu estou vendo o teu esforço na sua diplomacia, eu vou ser mais direto. Você acha justa essa postura de quem tem esse entendimento a respeito do banco público? O banco público, hoje, a gente tem que deixar muito bem claro, em níveis de eficiência, vamos tratar dessa forma, nós estamos no nível do mesmo grandes players do mercado. O que devem ser sempre muito bem diligenciado é o recurso que aquele banco trabalha. Então, vamos ser mais pontual, né? Eu falando aqui do FNO, que é o nosso Fundo de Desenvolvimento da nossa região, aí, que é o principal indutor da nossa economia aí, das nossas aplicações. Ele tem um regramento específico, talvez para você acessar o crédito desse fundo. Talvez não. Ele precisa de uma análise, de uma política socioambiental, e que nós só trabalhamos hoje dessa forma. Mas um banco privado ele pode ter um recurso que é dele, pessoal, que ele pode colocar uma característica ou especificidade em relação ao acesso ao crédito que é dele, né? Que é particularmente dele, banco privado. Então, que fique muito bem claro essas distinções. Às vezes a gente trata o público e o privado
mas no que nós estamos falando por trás do público? É um fundo. Um fundo constitucional que rege, ele tem regramentos da lei dele. Se você acessar a Lei 10.177, é a lei que trata em relação aos fundos, lá vem alguns regramentos. Então, se eu sou administrador do fundo, eu tenho que cumprir a lei, né? Correto. Já o banco privado, ele tem um dinheiro no caixa dele, ele não precisa cumprir a lei, vamos falar assim, ele executa de uma forma que ele achar necessária. Então, isso é muito importante. Em termos de eficiência, hoje a gente tem a mesma capilaridade. Exatamente, tudo bem. O Cordeiro, tem uma situação que eu acho importante, e você como uma pessoa que lida com o gerenciamento, a administração de um banco tão importante para a nossa região, eu queria entender o seguinte: uma pessoa que está nos assistindo e ouvindo essas cifras, né, quase 600 milhões nos últimos 5 anos, só no último ano no Plano Safra mais de 200 milhões, há uma dificuldade em se perceber, eu não estou responsabilizando o Banco da Amazônia pelo raciocínio que eu vou fazer agora, de forma alguma. É só para que a gente entenda como que fazer com que essa renda, com que esse recurso seja distribuído em renda é muito difícil. Formular política pública para poder fazer com que essa renda fique melhor distribuída é que é o grande desafio. Porque eu posso fazer uma pergunta básica. Cordeiro, para onde foram esses 210 milhões? Porque aqui no Acre, o que a gente vê, o cenário é muito diverso desse que a gente está falando. Como é que a gente pode aproximar um pouco mais essas cifras da rotina da pessoa que está nos assistindo, Cordeiro? Perfeito. Foi muito bem tratado aí esse ponto por você, porque de uma forma geral, os recursos, vamos tratar assim, do FNO, né? Ano passado o banco fez uma tratativa e aplicação em ordem de 10,5 bilhões em toda a região norte, com recursos do FNO. E trazendo os benefícios socioeconômicos estimados, você consegue enxergar a pujança do que esses 10,5 bilhões de disponibilidade gerou na economia. Porque em cada proposta nossa de crédito para a destinação do FNO, a gente faz uma análise socioeconômica daquele crédito. Então, o banco calcula aquele investimento, vamos supor, é uma construção de um hotel. Então, o banco financia, mas quantos empregos vão ser gerados ali? Então, a gente tem alguns questionários que vai ser implantado logo a implantação do investimento. Então, vou trazer alguns dados para vocês. Os 10,5 bilhões aqui, por exemplo, ano passado, de investimento do FNO, gerou impostos de trabalho na região norte aproximadamente 1.300.000 empregos. Só para você ver a relevância do que um investimento gera na economia, né? Então, vamos trazendo para o lado do agronegócio. O produtor rural comprou uma colheitadeira, né? Comprou uma colheitadeira. Automaticamente, ele vai ter que performar, vai ter que contratar um operador daquela colheitadeira. Não vai ser ele, geralmente, que não opera as colheitadeiras. Então, ele vai contratar um operador de colheitadeira, mais um emprego sendo gerado aí na base do agronegócio. Agora, é claro, são políticas públicas e sociais que, na relevância e nos nossos olhos, geralmente não fica claro, mas que, conforme vai ocorrendo a aplicação do crédito, a sua aplicação de maneira correta e eficiente, a base geradora de emprego e renda na ponta, de multiplicação ou crescimento da nossa geração de imposto também, ela vem sendo realizada de forma paralela. Então, eu tenho certeza, e aí já faço aqui, assumindo um compromisso aí também, o nosso objetivo esse ano, a disponibilidade aí do Plano Safra aqui foi 200 milhões, ano passado foi 110, nós aplicamos 210, esse ano a disponibilidade desse Plano Safra, agora 21-22, foi de 200. A nossa perspectiva é de superar isso. Se nós superarmos, pode ter certeza que esse recurso vai estar na ponta gerando renda e emprego para a nossa população acreana. Cordeiro, e o comércio local, na tua avaliação, ele tem reagido de uma maneira que dê para comparar com o agro ou não? Em relação à relação do banco com o setor comercial, sem ser o agro específico? Então, o comércio e serviço, diferentemente do agro, vamos tratar dessa forma, durante o período de pandemia, o agro continuou, até por conta da sua questão restritiva, né? O produtor rural, ele já, vamos falar assim, ele já é restritivo, ele já trabalha isolado em sua propriedade rural. Então, ela continuou de forma normalmente. O comércio e serviço, ele teve grande impacto durante essa situação da pandemia, né? Então, ele teve que parar
a sua operacionalização. Mas mesmo assim, ano passado nós fomos referências aí nas linhas emergenciais, vamos falar. O Banco realizou quase 800 operações de crédito, totalizando mais de 60 milhões de reais nessas linhas emergenciais de capital de giro, que foram necessárias nesse momento da pandemia para essas empresas que estavam com suas portas fechadas ou com sua prestação de serviço paralisada, se manter nesse período. E agora, no cenário de retomada, como você já pontuou, a gente já verifica um comparativo de equalidade com o agronegócio. Ele já vem em uma retomada em níveis a performar em termos de apetite, em termos de novos projetos, novos investimentos, procura de crédito, porque quando você procura o crédito, você está você está enxergando uma oportunidade. O empresário que vem financiar uma máquina, ele está substituindo uma máquina, ele está fazendo uma aquisição de uma máquina, ele está enxergando a necessidade daquele investimento para aumentar ali a sua receita, a sua produção. Então, assim, nós já estamos vendo uma vertente, agora já no segundo trimestre agora de 2021, que o segmento de comércio e serviço também já vem ocorrendo essa retomada para equalizar com o nosso segmento do agronegócio e ambos impulsionar a nossa economia criada. Pois é, eu estou perguntando isso porque a própria Confederação Nacional do Comércio apresentou alguns dados recentemente que mostram assim uma espécie de, ainda tímida, né, mas há uma perspectiva de algum reaquecimento. Agora eu vou, para concluir a nossa conversa, Cordeiro, ouvindo a rádio CBN hoje pela manhã e vendo as pessoas que acompanham a economia nos bastidores ali de quem decide, né, os jornalistas especializados em economia, eles relatam um cenário bem interessante no que se refere à reforma tributária, né, e eles falando a respeito do incômodo que a proposta do governo causou no setor financeiro. Né? A Faria Lima, que é a avenida lá que acomoda as principais casas bancárias do país, com gente de todas as cifras possíveis, ficaram muito incomodados com a proposta do governo, pressionaram o ministro Paulo Guedes, que prometeu fazer alguma revisão no que se refere às questões relacionadas ao imposto de renda. Você acredita que o que for definido lá pelo Paulo Guedes em relação à reforma tributária vai impactar nessa performance aí, nesse desempenho, o Cordeiro? De uma forma pontual, então, não tem perspectiva disso acontecer, né? O que for relacionado ali, porque nós estamos falando de taxação de tributos ali, desse ponto que você tratou, do setor financeiro, vamos falar assim, lá da Faria Lima. Aqui nós estamos falando de um fundo constitucional, que ele já tem a sua origem de recurso definida, que é o FNO, e que nós vamos continuar fazendo o nosso papel de ser o principal agente, né, de desenvolvimento de projetos sustentáveis aqui da região norte. Então, podemos, de uma forma geral, que isso não vai prejudicar a nossa atividade fim, é de continuar aplicando, é de continuar desenvolvendo aqui, acreditando nos nossos projetos sustentáveis da nossa região norte. Porém, quando se fala em reforma, né, o bom é que a gente está num país republicano, isso vai ser levado em debate, isso vai ser levado para nossas casas lá, né, Senado, Câmara, que vão fazer todo esse alinhamento de modo que a reforma, vamos usar assim, seja benéfica, né, seja em sua amplitude benéfica para todos. Então, se iniciou o período de discussões agora, de propostas, e agora vai salientar, vão se debater, vão alinhar uma proposta e dali sair uma proposta que seja benéfica para todas as cadeias produtivas, para o governo federal e, de uma forma geral, se construa um caminho para que todos possam continuar nesse desenvolvimento do nosso país. Olha, que boa, a tua resposta demonstra, assim, como que, digamos, o núcleo que justifica a parte pública do Banco da Amazônia, que é o Fundo Constitucional do Norte, como que é importante, né, ter essa possibilidade de blindagem, porque senão o cenário poderia ser bem diferente. Cordeiro, José Luiz Cordeiro, saiba que o programa Gazeta Entrevista é um parceiro do Banco da Amazônia. Espero que os 80 anos que vão ser celebrados ano que vem, vocês façam uma boa programação e tenham-nos aqui como parceiros mesmo.
E aqui a gente sempre trata daquilo que tem interesse público e a participação do Banco da Amazônia nisso. Muito obrigado pela tua participação. Obrigado, Taan, todos os nossos parceiros que estão nos assistindo, e aqui novamente enfatizar, hoje estamos completando 79 anos de vida. Quero deixar um abraço especial aos nossos telespectadores e a todos os nossos clientes, futuros clientes, parceiros, fornecedores do Banco da Amazônia. São 79 anos de história e muito desenvolvimento realizado na nossa região e principalmente no nosso estado do Acre. A todos, meu muito obrigado. Muito obrigado, Cordeiro. Nós vamos fazer um intervalo agora e já voltamos com o Gazeta Entrevista.